Boa noite a todos. Está no ar aqui a nossa TV Ocupe. Hoje a gente vai dialogar mais uma vez aqui com o nosso companheiro Paulo Henrique, do Coletivo Ocupe, como a gente faz todas as segundas às 22 horas. Registrando aqui, já entrou aqui a Fladiana, Sene Ribeiro, entrou aqui o Coletivo Ocupe já para a gente dividir a tela aqui. Só um minuto, pessoal. Entrou a Laís. Tá aí o nosso amigo Paulo Henrique. Boa noite, Alô, Paulo. boa noite. Você tá me vendo e me ouvindo bem aí? Você tá me vendo e me ouvindo bem aí, Paulo? Conexão aí, vamos lá. Daqui a pouco tá voltando. Entrou mais aqui o Lucas Xavier, a Laís, que eu já registrei, a Fladiana mandou uma mensagem. A gente agradece. Alô? Tá aí, tá aí, tô te Oi. vendo. Tô Agora te, deu certo. tô te vendo e te ouvindo bem. Tu também? Pronto, tranquilo. Mas vai melhorar. Aqui tá um pouco ruim, mas vai melhorar. Você vai melhorar. Pronto, registrando aqui que já entrou também o Matheus Mota, o Renato Jorge, Labelle de Ju e o Joara Bef. Um Pessoal, nós abraço aí estamos pra aqui na galera nossa toda. TV. Nós estamos aqui na nossa TV Ocupe, mais uma vez. Nosso encontro de todas as segundas-feiras, às 22 horas. Paulo, vamos começar atualizando o pessoal sobre o nosso boletim da Covid-19, pode ser? Tranquilo, tranquilo. Pessoal, vamos lá. Infelizmente, nós já temos 4.168.427 infectados no mundo. Já são 285.445 pessoas que chegaram a óbito por conta do Covid-19. Os Estados Unidos lideram as estatísticas mundiais com 1.346.163 casos e já são 81 mil pessoas que chegaram a óbito nos Estados Unidos. O Brasil tem crescido assustadoramente e o Brasil hoje já é o 8º país em número de infectados, com 168.331 pessoas. E já são 11.519 brasileiros que perderam a vida por conta do Covid-19. Mais especificamente do nosso estado do Ceará, eu sei que tem muita gente de fora que está assistindo a gente, mas no estado do Ceará nós já temos oficialmente 17.599 infectados e já são 1.189 irmãos cearenses que chegaram a óbito por conta do Covid-19. Só na nossa capital, Fortaleza, são 11.900 São 11.935 infectados e 893 mortos em Fortaleza. Dos 185 municípios do Ceará, Paulo, 170 já tem algum teste positivo para coronavírus. E aí, Paulo, como é que você avalia o avanço do Covid-19 no Brasil e especialmente aqui no nosso estado do Ceará? Bem, primeiramente, o meu boa noite a todos e a todas. Meu agradecimento Probleminha especial na... a Pronto. você, camarada, Pode seguir, pode seguir. que teve a iniciativa de criar esse canal, de dar oportunidade, dar voz a gente aqui da periferia, a gente do Coletivo Ocupe. E agradecer também aos meus companheiros de coletivo pela oportunidade de representá-los aqui mais uma vez. É com muito pesar, né, e tristeza que a gente recebe essa notícia, né? O Brasil já ocupando a 8ª posição aí do ranking mundial de óbitos. Isso é triste, é lamentável. O Ceará também já enfrentando uma situação gravíssima, né? Acho que quase todos os leitos do SUS já estão ocupados, né? Enfim, a gente está caminhando para uma situação que tende a piorar daqui para o final de maio.
E isso é, como eu já disse, é lamentável e é muito preocupante, cara. Dentro dessa perspectiva, cara, eu fico muito revoltado com ao ver, né, o posicionamento do presidente da República perante essa situação. Alô, Vai retornei lá, vai aqui. lá, Tá vai me lá. ouvindo? Tá me ouvindo aí, legal? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo legal. Pronto, cara. Então, é revoltante, né, a gente se deparar com o presidente da República passeando de jet ski, tentando promover churrasco diante de uma situação tão grave como essa que a gente está vivenciando. No momento em que o presidente da República deveria estar ocupado em garantir que o SUS absorvesse toda a infraestrutura do sistema de saúde privado para atender aqueles irmãos que estão na fila do SUS, muitos morrendo, né, esperando uma vaga na UTI. O presidente que deveria estar preocupado em garantir que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade recebessem um auxílio emergencial. O presidente que deveria estar preocupado em garantir que as pequenas, as médias e as microempresas recebessem uma ajuda financeira subsidiada pelo governo. O presidente que deveria estar preocupado em garantir o vínculo empregatício sem perda salarial. Pelo contrário, ele se mostra avesso a tudo isso e, de maneira inescrupulosa, vem a público dizer, e daí, dizer que isso é uma gripezinha, isso é revoltante, Jairo, na minha avaliação. Não é à toa que a repercussão desse passeio de jet ski foi terrível no mundo todo. Mas, Paulo, falando um pouco dos reflexos, o Covid-19, como ele atingiu frontalmente a atividade econômica, por consequência, atingiu a arrecadação dos estados e municípios. E aí, diante disso, a gente entrando na nossa pauta já de discussão política, houve o chamado socorro aos estados e municípios, que foi votado essa semana pela Câmara e pelo Senado. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Tá dando uma falhada, mas tá dando para acompanhar. A Câmara aprovou na última terça, na quarta-feira foi para o Senado, a ajuda financeira aos estados e municípios. O pacote de medidas prevê repasses diretos de 60 bilhões, mas o custo total pode chegar a 120 bilhões, pois inclui ainda a suspensão de obrigações previdenciárias, do pagamento de até aí está tranquilo, mas olha a contrapartida. Como contrapartida à liberação de recursos, o texto proíbe que os governos locais reajustem o salário de servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. E aí, Paulo, eu te pergunto, será que nesse momento que o serviço público está prestando um serviço tão importante à nação, né, o serviço público que é tão atacado diariamente pelo conglomerado de mídia que nós temos, será que não é um verdadeiro tapa na cara do servidor público nesse momento, para poder compensar a queda de arrecadação, você achatar o salário dos trabalhadores? É uma verdadeira chantagem, né? O que o governo faz, o ministro Paulo Guedes, aí nessa dobradinha com o Bolsonaro, eles têm tentado a todo custo empurrar uma agenda neoliberal, uma agenda que até mesmo as organizações financeiras internacionais como o FMI, o Banco Mundial, a própria ONU, já estão revendo seus conceitos, orientando aos governos nacionais que abdiquem da política de ajuste estrutural e passem a implementar o gasto público para o enfrentamento ao novo coronavírus. E dentro dessas circunstâncias a gente vê aí o Paulo Guedes juntamente com o Bolsonaro tentando chantagear, já conseguiram na verdade, né? O veto aos servidores aí vai
vai sair, eu acho que terça, quarta-feira, dia 13, se eu não me engano. Hoje ele deu uma entrevista nesse sentido. Então, Jairo, eu queria dizer que vai para além disso aí, viu, Jairo, do ataque aos servidores públicos. Dentro dessas contrapartidas aí também está incluso, cara, privatização de empresas públicas regionais, tá entendendo? E isso é muito preocupante, porque quando você está num momento de crise econômica, ninguém vende, cara, principalmente empresas públicas, né? Então, a gente sabe que se isso ocorrer, vai ser uma entrega, né, do patrimônio nacional. Eu tenho visto aí, tenho acompanhado a entrega da Gaspetro, né, que já é no âmbito federal, mas isso é muito preocupante. E dentro desse texto aí foi incluso também os servidores federais, entraram no barco também, né? Isso é muito preocupante, porque o ministro Paulo Guedes ele foi muito esperto. Num primeiro momento, ele atacou a renda dos trabalhadores do setor privado através da medida provisória 936, que coloca o arrocho salarial para os trabalhadores, que podem perder de 25% a 75% do seu salário. O governo federal entra do outro lado, colocando o restante, né, desse dinheiro que foi retirado aí, através do fundo de seguro-desemprego, mas isso representa um ajuste salarial que vai cobrar um preço futuramente. Por que eu digo isso, que vai cobrar um preço futuramente? A gente sabe que o consumo das famílias, ele representa mais de 60% do PIB, né? Então, isso vai acarretar o quê? Vai acarretar na demanda pelo consumo. Se não tiver demanda pelo consumo, meu amigo, a economia vai continuar estagnada, e nós já estamos no fundo do poço. Vão passar mais o quê? Mais 3 anos de governo estagnado, no fundo do poço, na depressão econômica. Pelo contrário, eu acho que a atitude do governo deveria garantir a renda das famílias. Para quê? Para que houvesse demanda e a economia, ela se desenvolvesse, né, ela se reativasse no momento pós-crise. E Paulo Guedes e Bolsonaro agem na contramão, implicando mais uma derrota para a classe trabalhadora, né, que no primeiro momento, como eu falei, o ataque se deu aos trabalhadores da iniciativa privada, e nesse momento está se dando o ataque aos trabalhadores do setor público. Infelizmente, né, cara? A gente espera que essa pandemia passe para que a gente consiga colocar o bloco na rua, tanto os trabalhadores da iniciativa privada quanto os trabalhadores do serviço público, e pressionar esse governo para que a gente consiga desarmar essa bomba relógio aí. Paulo, interessante que o povo trabalhador, o povo mais humilde, quando ele procura o poder público, ele procura diante de uma necessidade, às vezes até sem aquela altivez de saber que aquilo é um direito. Mas os liberais, principalmente aqueles vinculados ao capital vadio, ao capital financeiro, a gente sabe que o governo está sempre de braços abertos para esse pessoal. Mas esse pessoal costuma dizer, eles costumam repetir uma frase, de que não tem almoço de graça. Quando eles começam com essa cantilena, a gente já sabe que vai vir corte de direitos, que vai vir toda essa agenda retrógrada. E eu lembro bem que no cálculo da reforma da Previdência, Paulo Guedes falava de 1 trilhão e 200 bilhões, né, em 10 anos, mas que isso terminou ficando em torno de 800, 850 bilhões. Então, veja bem, como o cálculo para esse pessoal é meramente matemático, a gente já pode prever que o pós-pandemia possivelmente é uma retomada de uma agenda severa contra os trabalhadores. É isso que indica, ou eu estou enganado? Cara, eu concordo com você, dentro dessa perspectiva aí de que esses caras não vão abrir mão do receituário neoliberal, por mais que as organizações financeiras internacionais deem essa orientação, que se deixe de lado essa agenda, eles não vão abrir essa agenda. Parece que o Paulo Guedes quer a fina força provar uma coisa que é improvável, né, de provar que o neoliberalismo é capaz de alavancar o crescimento econômico, é capaz de garantir uma vida digna para todo mundo, porque se essa agenda fosse verdadeira, há 40 anos, já era 40 anos que a América Latina vive sob a égide do neoliberalismo. Uma hora ou outra um governo progressista chega no poder, mas muito limitado. Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve a experiência dos governos do Lula e da Dilma, foi uma experiência que foi mais ou menos uma alternativa ao neoliberalismo, mas que governou
sobre o tripé macroeconômico do neoliberal, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se a agenda neoliberal ela tivesse coberta de razão, a América Latina seria um celeiro de países super desenvolvidos, porque há 40 anos que a gente vem insistindo nessa agenda neoliberal e olha onde nós estamos hoje. E se você Chegamos no fundo do for, poço. e se você for tirar como parâmetro as duas grandes superpotências hoje no mundo, considerando já a China nessa condição, já que daqui a pouco a China vai alcançar a condição de maior economia do mundo, você vai ver que essas duas nações elas se desenvolvem com um investimento público fortíssimo. A China mantendo o monopólio do investimento e os Estados Unidos através das compras do Estado, seja para o complexo industrial militar, ou seja para o complexo da saúde, mas é com um investimento público fortíssimo. Então, neoliberalismo para eles e não para nós, parece que a tese é essa, né? Eu acho que vai nesse sentido aí, Jair. É aquela jargão popular, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Porque é muito benéfico para eles, ou seja, eles vêm aqui, compram nossas empresas a preço de banana, tá entendendo? Instauram aqui o parque industrial, empresas deles para explorar a mão de obra a preço de banana, então tudo é muito benéfico para eles, nesse sentido aí de eles apoiarem que os países implementem essa agenda neoliberal, né? Essa agenda que é construída lá, mas não é aplicada lá. Eles exportam essa agenda aí, e a gente é que se ferra no final das contas, né? Para quem não colocou na agenda ainda, todas as segundas-feiras, às 22 horas, é o horário da TV Ocupe, onde a gente vai estar aqui debatendo com o coletivo Ocupe sobre assuntos que são a pauta do dia, ou que estão na iminência da discussão popular. E aí, eu vou fazer registro de algumas pessoas aqui, viu, Paulo? Que já entraram aqui com a gente. Tranquilo. O Matheus Mota coloca que a minha imagem não está muito boa, acho que deu uma melhoradinha, né, Matheus? Dá uma confirmada aí. Entrou eu, Telzinho, Ari Reis, Bruna Novaes, Ari Reis, vixe, tudo isso, meu Deus. Acho que ela foi de alguma das nossas discussões aqui. Carlos Rodrigues, o Jardel Saldanha coloca grandes camaradas, boa noite. Boa noite, Jardel. O Edson West, que é secretário de Meio Ambiente de Pacotia, aqui no Ceará. Josevan Abreu, Luiz Charles. Boa noite, companheiros. O Charles é um companheiro nosso da Petrobras, que muito nos honra aí a sua audiência. Flor Mandacaru, Angelice Custódio, Maria Kessia, o Michel, Lídia Passos, Fabiano Cristo, Alex Souza, mais conhecido como Dodô do Cavaco, artista querido nosso aqui de Guaramiranga. O Eric Silva, o pastor Eric. Aí aqui o Charles coloca: Paulo Guedes causa um dano tão grande quanto o Covid-19. E olhe lá, viu, Charles? Aproveitar aqui, Gero, que o Charles está online e fazer um chamamento público aqui para que numa oportunidade futura ele traga, ou ele vem enquanto petroleiro, ou ele traga algum companheiro dele aí do sindicato para discutir essa questão aí da privatização da Gaspetro, tá entendendo? Pronto, já tem até uma pessoa da FUP, né, o Emanuel, que o Charles está vendo aí a possibilidade para a gente fazer uma live, vai ser bem bacana. Porque mesmo com pandemia, o ataque sobre a Petrobras não para, né? O Exatamente. Charles coloca, eles estão aproveitando essa pandemia para arrasar a Petrobras. Aí entrou o Fio, Márcia Sandra, Gabriela Vitória, agora aqui, não sei se é Melrins, por aí. A Cíntia, porque a minha vista já é ruim, aí em inglês aqui fica difícil. O Josevan Abreu, os bancos e as grandes empresas não têm nenhum pudor em sugar o governo. Aí entrou aqui o Chapa Louco, que é do coletivo Outra Face, de Guaramiranga. Entrou a Derlânia, a Soraya Novaes, que é também uma artista maravilhosa de Guaramiranga. O Jardel Saldanha, do coletivo Ocupe, Yankees, Go Home. Aí o Isaac, a Leide Mota entrou aqui, uma satisfação para nós. Gabriel Esfera, o pastor Eric fala bola. Aquele abraço, Gabriel.
o querido amigo aqui também, o Carlos Wagner, que é secretário de Meio Ambiente de Mulungu, Lucas Franco, Gabriel Esfera, boa noite, moçada. Entrou aqui o doutor Felipe Augusto, que é aqui do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturité, presidente do PT aqui em Baturité. A Leide Mota coloca entreguistas. Entrou a Ana Carolina Correia. A Angelice coloca, gente, está certo essas inscrições para o Enem entre hoje e amanhã? Como esse povo vão fazer essas provas sem nenhuma preparação? Aí entrou aqui também o seu jardineiro. Pô, Angelice, como a gente tinha até tratado na semana passada, o TCU foi o último a recomendar ao governo de que esses prazos não deveriam ser mantidos, né? Porque eles atacam frontalmente a paridade de armas entre os alunos, né, que vão prestar o exame. A Angelice me deu essa preocupação devido a uma propaganda que acabou de passar na TV. Queria que você comentasse sobre isso também, Paulo, sobre a necessidade de adiar o Enem, rapidinho, porque eu acho que isso é uma angústia da população da nossa periferia. Entrou aqui também o Chico Neri, do PDT de Fortaleza. Pois é, Jairo, em relação ao Enem, cara, como você falou, né, porra, covardia você botar o pessoal da rede pública, que foi o pessoal mais afetado em relação a essa paralisação aí das aulas, para competir com a galera do ensino privado, né? Já há uma disparidade gigantesca, né, nessa disputa aí, e sobretudo agora nessa época de pandemia, eu acho um absurdo, né? Mais um dos absurdos aí que podem ser cometidos aí pelo governo federal. Então, espero que haja aí um adiamento do Enem. Eu acho que isso é inviável, né? O Enem é inviável ser feito, principalmente do jeito que eles querem fazer. Então, eu acredito que isso não ocorra. Espero que isso não ocorra, na verdade, né? Então, adia o Enem, né? Adia Enem. Se a gente tivesse uma economia planificada, quem quisesse e quem se esforçasse nesse sentido teria acesso ao ensino superior. Não é o caso, né? O Charles coloca aqui, sim, estamos articulando o companheiro Emanuel da FUP para fazer uma live conosco. Maravilha. Entrou... Isso aí, legal. Colocar os petroleiros para dar uma palavrinha aqui na live. Até porque a gente tem um sentimento de defesa, mas é importante quem tem os números e quem tem a vivência, né? Entrou também aqui Albany Coutinho. Pessoal, vamos entrar aqui para outra pauta. Apesar de que o Eric está provocando aqui. Olha aqui o Eric provocando, nosso amigo pastor Eric. E as eleições de 2020? Cancela também? O que vocês acham? Meu amigo, sinceramente, para mim, eu defendo, Paulo, aquela tese de unificar as eleições em 2022. Sabe? Eu acredito que a gente não teria essa paralisia na administração pública de 2 em 2 anos, não diminui a qualidade da discussão, não acredito. Acredito até que a gente ia parar de ter algumas candidaturas fakes a cargos majoritários de 2 em 2 anos só para se promover para eleições seguintes. E a campanha, por mais que a gente esteja utilizando esse espaço aqui que é virtual, mas para mim a campanha é um momento de maior confrontação de ideias que a sociedade se permite. Então, como a gente vai fazer isso sem o contato direto das pessoas, né? Eu acho que aí é que distancia a democracia mais ainda daquilo que, na verdade, seria uma democracia popular. Enfim, só para fechar a questão do Enem, o Matheus, em quanto tempo vocês acham que o Enem deveria ser adiado? Na verdade, ele poderia ser suspenso e nem propriamente adiado com uma data, porque a gente não... Eu tenho observado, sabe, Matheus, que o pico da doença ia ser em março, depois ia ser em abril, depois em maio, agora já vai ser em junho. Então, eu tô vendo que as autoridades públicas, elas talvez para não ter um choque direto com o capital, que pode morrer 100 mil pessoas, mas quer que reabra o comércio, então está sendo a conta-gotas os anúncios. Não, só mais 15 dias, só mais 15. Mas a realidade é que a gente vai conviver até o final do ano com
com o Covid-19, e o pós-Covid-19 provavelmente não vai ser uma volta à normalidade, mas será uma nova normalidade. Então é difícil fazer essa previsão exata. Eu acredito, Vamos lá. só para dar um adendo aí na tua fala, eu acredito que a gente não pode precisar datas agora, né? É muito precipitado ainda para você dizer que vai funcionar a partir de tal data, o comércio vai voltar a partir de normalidade, a partir do... Então tudo é muito complicado, porque a gente está vivenciando uma situação que a humanidade nunca vivenciou com tal magnitude, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que a gente tem que ter paciência e observar que a gente está se deparando, né, com uma situação gravíssima. A gente deve ter a preocupação gigantesca com a vida, né? É claro que a gente deve estar preocupado, porque o Enem é uma coisa que é importante, né, o acesso à universidade, mas é mais importante a vida, né, cara? Então, eu acho que se for para ser adiado, ou se for para ser cancelado, o Enem de 2018 deve ser cancelado, e o que importa é que a gente preserve a vida em primeiro lugar. E só para terminar aqui a minha fala, porque eu não tive a oportunidade, mas em relação ao adiamento das eleições, né? Eu concordo, eu acho que uma eleição englobando desde vereador até o presidente, ela é muito mais frutífera em termos de debate, né? Porque o que é que acontece? A cada 2 anos, as coligações elas são feitas ao bel prazer das forças locais, né? Então, o que é que acontece? Se você coloca a eleição todo mundo no mesmo barco, os vereadores até o presidente, então fica muito mais fácil de você construir a hegemonia política de fato. Porque o que é que acontece? A cada 2 anos, você se depara com o quê? Um candidato que era inimigo na eleição para presidente, aliado na questão local. Isso é extremamente confuso para o povo. O povo vai, o PT estava aliado com não sei quem, agora já está inimigo de não sei quem, agora é aliado. Que diabo é isso? Então você acaba colocando a eleição muito mais nos termos ideológicos como deve ser, né? Então eu acredito que seria benéfico a eleição de vereador até presidente. É claro que o povo vai ter o estranhamento no primeiro momento, mas aí é tarefa das organizações, né, de quem gosta, de quem trabalha na política, fazer com que o povo se engaje cada vez mais e mais na participação e na luta política. Agora eu vou dar até uma cutucadinha aqui nos meus amigos do PT, e se quiserem podem me criticar à vontade, mas em 2016 o Eunício era um dos capitães do golpe contra a Dilma, em 2018 estava todo mundo junto com o Eunício, com o Renan Calheiros, com todo mundo. E aí isso gera uma descrença do povo no próprio processo democrático, né? Se as forças progressistas não fazem uma avaliação rigorosa disso. Enfim, eu acho que essa preocupação do Matheus Mota aqui ela é legítima, Paulo, porque ele é um garoto querido que eu adoro e ele está na ansiedade porque vai fazer o Enem esse ano, tá? Então boa sorte, se for esse ano, ou se for depois, boa sorte. O conselho que eu dou para ele é continue se preparando, meu chapa. O Eric colocou uma boa, Jair Castelo Branco. Angelice, esse ano acabou. O Josevan, vamos chamar a Fiel para a live. Temos que aprender a confrontar os fascistas. Eu acredito que ele quer dizer isso. Poxa, se a gente tiver como colocar a Gaviões da Fiel aqui, seria massa. Vamos ver, vamos tentar. A Angelice, 2020 já deu. Aí entrou aqui a Samanta Ferreira, o Eric Silva coloca. 2022 eu apoio, acredito que ele esteja falando de todas as eleições. E o Enem só em 2021. O Charles coloca, podia ser a torcida coral Antifa, antifascista, né, do Ferroviário, massa. O Charles só dá ideia boa, o Charles é o produtor, viu? O Josevan, é um debate interessante a unificação das eleições, acho que para esse ano não dá. O Eric Silva, economizará mais ainda. O Matheus Mota, até para o orçamento, já que o governo gasta muito dinheiro para levar as urnas para todas as cidades a cada 2 anos. Aí entrou Joseph, anjos existem, acredito que seja isso. Aí o Josevan abriu e coloca, Jair, é o sistema, precisamos de uma reforma política. O povo tem que forçar a reforma política. Acho que ele está falando aí da alfinetadinha que eu dei aqui. Mas faz parte, tá? Não dá para a gente construir sem crítica não, Josevan. Construção sem crítica não é do nosso campo, né?
Constituição sem crítica é no bolsonarismo, que o Bolsonaro diz uma coisa num dia, ele é aplaudido, ele diz o contrário no outro, ele é aplaudido de novo. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Paulo, o Wagner aqui, o que Vamos vocês lá. acharam da liberação de academias e salões de beleza como atividades essenciais para o governo Bolsonaro sem passar pelo Ministério da Saúde? E aí, dá para viver sem o teu cabeleireiro ou não dá? Cara, eu tô vivendo sem cabeleireiro, sem ter academia, tô fazendo aqui mais covarde. Alô, tá me ouvindo? Então, Voltou. massa. Então, a coisa mais covarde que eu vi como atividade essencial foi a questão do trabalho das empregadas domésticas, nas secretárias do lar. Isso é uma covardia, cara. Resquício total de escravidão, isso aí. Você colocar uma atividade dessa. Por quê? Porque a granfina, a burguesa não pode ir pra cozinha? Que é isso, meu irmão? Vamos entrar aqui para outra pauta aqui, que hoje não tem moleza não, pessoal. É cada pauta mais quente que a outra. O Josevão é lógico, por isso que eu estou aqui. Eu sei, cara, eu sei que se tem um cara que é militante, que é guerreiro, é você. Josevão foi um companheiro que eu tive a oportunidade de conhecer a Praça da Revolução lá em Cuba com ele. Fizemos essa viagem lindíssima para a nossa história. Vamos lá. Paulo, no domingo passado foi montado lá em frente ao Palácio do Planalto o acampamento dos 300. O lema era o seguinte: nós só vamos sair daqui quando conseguirmos salvar o país. Chega, ditadura não. Esse acampamento é um acampamento de militantes apoiadores do presidente da República, né? E o que chamou a atenção foi o fato de que todas as barracas eram iguais, né? Você fazendo uma pesquisa rapidinho no Google, você acha essas barracas todas naquelas lojas da Havan, né, do Luciano Hang. E eles, o que coloca em xeque, né, o discurso de que o caráter das manifestações era espontâneo, que não tinha liderança, que não tinha ninguém por trás, que era o povo autonomamente saindo de casa em defesa do presidente da República. O que foi que você achou do acampamento dos 300, meu irmão? Mesmo eu tô achando isso aí uma palhaçada, na verdade, né? Com todo respeito aos palhaços, mas isso aí é uma coisa muito ridícula. Veja só, Jair, os 300 do Brasil, né? Que eles se auto-intitulam os 300 do Brasil, é a inspiração dos 300 de Esparta. Ou seja, os 300 de Esparta perderam a batalha, né? Espero que eles também percam a batalha aí, cara, e não consigam nada do que eles estão planejando. Mas para você ver como uma coisa é altamente contraditória, é uma coisa meio grotesca. Eles vão salvar o Brasil da ditadura. Ou seja, se eles quisessem realmente salvar o Brasil da ditadura, eles estariam lutando contra o governo Bolsonaro. Tá entendendo? Uma ameaça mais grave à democracia que a gente teve aí durante esses pouco mais de 31 anos de redemocratização, né? De Constituição, quer dizer. Então, dentro dessa perspectiva, Jairo, tem um fato curioso que foi anunciado que iriam chegar cerca de 300 caminhões com soldados para fecharem o STF, né? Olha aí, para você ver como uma coisa é curiosa. Esses caminhões não chegaram, eu vi na reportagem hoje que esses caminhões não chegaram porque o cara que estava responsável para levar esses caminhões para Brasília, ele está na UTI, vítima do novo coronavírus, para você ver, né? Torço pela saúde dele, né? Mas dá vontade, complicado. mas não vamos rir, não. Não vamos rir, não. É complicado. Paulo, as frases grafadas, né, nas faixas do acampamento dos 300 era: renuncia Rodrigo Maia, fora STF, em defesa do AI-5, pela liberdade. Isso aí dá pra rir. Seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Jário, e hoje, cara, eu não sei se você acompanhou, teve uma manifestação na Avenida Paulista. Parece que a Avenida Paulista está ocupada por uma parte da trupe aí do Bolsonaro. Talvez as bandeiras, as palavras de ordem devam ser daí para pior.
Então, dentro dessa perspectiva, eu queria lançar a pergunta: por que eles não foram ontem? Porque estava lá o pessoal da torcida corintiana, que foi para o enfrentamento, e eles arregaram, né? Não são tão bichões como propagam, só conseguem vomitar ódio, mas na hora do embate eles arregam. Vamos registrar mais alguma companheirada aqui que chegou aqui. Vamos lá. Rainá Rodrigues entrou. A Grande Angelice Rainá. grande artista, né, também. Grande artista. A Angelice Custódio colocou: achei massa a cara do coveiro diante dessa notícia sobre os serviços essenciais do Bozo. Acho que Bozo ela se refere ao presidente da República. Aí entrou aqui Edson Maiara, Josué Conceição, Maikele Machado, Emanuel Veríssimo, nosso amigo advogado do direito previdenciário. Entrou o Teuzinho, a Angelice Custódio está rindo aqui das nossas brincadeiras, assim como a Emanuel e a Flor Mandacaru. Entrou a Cileide, que é aqui de Aracoiaba. Abraço, Rafa. O Josevan chama o acampamento dos 300 de acampamento dos tarados. Só pensam naquilo. Aí é a imaginação do Josevan. O Josevan não dá moleza, não. O Ícaro entrou aqui. Josevan faz uma alusão aqui a um impropério aqui do Teuzinho. Aí o Chapa Louco, que ele queime no fogo do inferno, com todo respeito. Eu acho que ele se refere ao membro do acampamento. E entrou aqui parece também a Karina. Parece que o nome do cara é Comandante Paulo, olha aí, cara. Ninguém tem nome mais não, é só patente, né? Disse que quando estava começando essa roda aí de negociação com o Centrão, aí os partidos, né, fisiológicos começaram a chegar: presidente, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí o pessoal: pois vê aí quem é o general que é teu parente, quem é o tenente que é próximo do teu partido, que primeiro ainda tenta colocar, mesmo nas vagas fisiológicas, os militares. Né? Enfim, Paulo, tem outra questão que eu trouxe aqui para a gente dialogar hoje, que é o seguinte: o Sérgio Moro era considerado quando houve a aliança do bolsonarismo com o lavajatismo, o Sérgio Moro foi alçado ainda mais à condição de herói da nova direita, né? Essa direita mais chucra, né? Vamos dizer assim. E o Eduardo Bolsonaro usava uma blusa que dizia: Sérgio Moro é caçador de corrupto, né? E ele deixou essa condição, e agora a condição que ele se encontra para o governo é a condição de traidor, né? E o Sérgio Moro, ele foi depor na Polícia Federal de Curitiba, né? Uma cena até inusitada. Bizarra, para não dizer bizarra. Aí o que acontece? Ele foi depor e lá no depoimento dele, ele colocou que em uma reunião ministerial realizada no dia 22 de abril, houve mais um assédio do presidente no sentido da troca do comando da Polícia Federal. E agora nós estamos vendo que todo dia ele está mexendo alguma palhinha sobre isso. Pois muito bem, depois desse depoimento dele, o ministro Celso de Mello, que também hoje é considerado um grande inimigo do governo, ele autorizou tanto a defesa do Sérgio Moro como a Procuradoria-Geral da República a ter acesso ao vídeo da reunião, né? E o governo resistiu, só queria entregar uma parte da reunião, depois não queria entregar de jeito nenhum, depois entregou. Tanto que hoje o Sérgio Moro, ele fala que existe uma clara possibilidade de adulteração do conteúdo. E o que foi veiculado é que nessa reunião ministerial houve a pressão pela saída do diretor da PF, houve uma raiva, uma indignação do próprio Bolsonaro, porque a PRF teria prestado solidariedade a um membro que tinha chegado a óbito por conta do Covid-19, e o Bolsonaro: rapaz, não dava para dizer que era outra coisa não, essa morte, tinha que dizer que era coronavírus, não dava para dizer que ele levou uma queda não, qualquer coisa.
E ainda teve o Ernesto Araújo, que o professor Villa chama carinhosamente de Beato Salu, que é o ministro das Relações Exteriores, que ele disse que o vírus era uma conspiração comunista chinesa, o que deixou a ministra da Agricultura louca, porque a China é o nosso principal parceiro comercial. Então, como é que tu está vendo a repercussão da divulgação dessa reunião ministerial? Cara, é uma reunião assim também bizarra, né? Tudo que acontece nesse governo é de bizarro para lá. Então vamos lá, vamos por partes, né? Essa aliança entre Bolsonaro e Sérgio Moro, ela tinha uma data para acabar. Acabou muito cedo e de forma muito violenta, né? A gente tem que ter ciência de que essa guerra entre Sérgio Moro e Bolsonaro ela ainda vai durar, vai ter muitos capítulos. Agora, isso tudo é muito benéfico para nós do campo progressista, porque são dois sujeitos do mesmo campo, dois sujeitos muito parecidos, né? Dois sujeitos que pregam o Estado policialesco, né? Ditatorial, e isso é importante, essa degladiação deles, e a gente tem que ganhar fôlego em cima disso e conseguir debater, dialogar com o povo para propor algo para além dessa disputa deles dois aí. Dito isto, eu queria agora me ater a essa questão aí do vídeo, né? É possível, realmente é possível que tenha havido uma adulteração aí do conteúdo. Eu acho que a partir do momento que o Sérgio Moro tiver acesso, né? Eu acho que tá na mão da delegada aí decidir a data para saber quando as partes vão ter acesso, né? O advogado-geral da União, o procurador e o Sérgio Moro. E aí, a partir daí, a gente vai ver uma novo capítulo dessa história, né? Porque pode ser que o Sérgio Moro diga, ó, houve adulteração. E aí pode ser que o Bolsonaro seja acusado de mais um crime, né? Adulteração de um documento, de um material. Né? E dentro dessa perspectiva, ele vai se enfraquecendo. É lógico que o Sérgio Moro também, ele não vai ganhando muita força com isso, né? Ele já tem a força dele, eu acho que não passa mais de 100, não. E agora, pegando a fala do ministro das Relações Internacionais, para você ver a loucura que é esse governo. O Bolsonaro sai numa manifestação daquelas dominicais, as manifestações dominicais da trupe dele, ele sai levantando uma bandeira de Israel e uma bandeira dos Estados Unidos. O que é que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Mas vamos lá para o campo das relações internacionais. Veja bem, um dos primeiros movimentos do Bolsonaro, no campo da diplomacia internacional, foi retirar, promessa de campanha, foi retirar o escritório lá de Tel Aviv e transferir para Jerusalém. Cara, isso tem um impacto tão grande nas relações comerciais do Brasil, por quê? Porque são mais de 1 bilhão de consumidores muçulmanos, cara, né? Então isso, cara, pode gerar um impacto, por isso que a ministra da Agricultura tomou esse choque. O Brasil, a principal parceiro econômico do Brasil é a China, por isso que o cara vai falar da China numa reunião ministerial, isso pode vir à tona, isso pode provocar também prejuízos comerciais para o Brasil, para além do que já está caótica a situação econômica do país. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode ficar tranquilo que as cenas dos próximos capítulos dessa novela Moro e Bolsonaro prometem muita coisa, viu, Jair? Eu estou ansioso para ver qual que vai ser o posicionamento aí depois que a galera assistir esse vídeo aí dessa reunião ministerial. Entrou Fernando Miranda Games, Berg Alves Menezes, o Fernando da Boa Noite, o Chapa Louco, Moro pulou da barca furada e escolheu onde ia cair. Entrou a Marília está acompanhando a gente lá do Canadá, tá? Abraço, Marília. O Alisson Siqueira, o Matheus coloca, Jair, o que acha da troca dos principais diretores da PF ligado à Lava Jato pelo atual ministro da Justiça? A gente comenta já, mas de pronto é a interferência política que o presidente está fazendo, né? Alessandra Benevides, eita, e eu dou valor. O Alisson, abraço, Alessandra. Paulinho, meu chapa. Abraço. O Charles, ou bagunça louca. Entrou a Anne Sherida, a Angelice Custódio. A Angelice Custódio coloca, não seria a hora da esquerda se unir, se organizar para se fortalecer diante dessa situação, porque é nova esquerda e nova direita, mais absurda disso.
Isso aqui dá uma live só sobre isso, viu? Toda hora é Mas hora de unidade no campo da esquerda. Agora a gente sabe da série de questões aí que viabilizam, né, cara? Então acho que isso aí dá uma live, realmente. daqui a pouco completa 100 anos da morte do Stalin, aí são 100 anos que a gente não consegue ter unidade no campo da esquerda. Mínima, né? Claro. Josevan, reunião de bebum no Bom Jardim é mais produtiva. Viva os papudim. A gente tem que sempre saudar também toda essa turma boa. A Dani Abraço aí pros Oficial papudinhos do Bom entrou. Jardim. E pois vamos aqui rapidinho, ó. A questão do Matheus e a questão da Angelice. Primeiro do Matheus. O que acha da troca dos principais diretores da PF? Bom, primeiro, obviamente, é uma interferência política, né? A prova disso é que, sobre a Superintendência do Rio de Janeiro, foi o primeiro ato do novo diretor da PF. Mais isso. E também, gente, você tem que entender que, Paulo, eu não sei se o Bolsonaro queria administrar isso para ter o Moro como vice, não sei se era esse o plano, mas o Moro nunca seria um ministro confiável. Desde o primeiro dia ele está fazendo um dossiê contra o Bolsonaro, isso é um fato. Então, essa coisa de tirar as pessoas ligadas ao Moro, isso necessariamente ia acontecer. Vejam bem, eles estão rompidos, mas rompidos mesmo. Sérgio Moro, ele não vai atrás de emprego, como ele falou. Agora já tem uma série de magnatas querendo bancar ele para ele ficar só se produzindo como pré-candidato. Então, a minha avaliação é que ele está desconjurando mesmo o que era do lavajatismo dentro dessa estrutura política, né? O que tu quer comentar sobre isso? Não, você vai dizer que o Moro tem sede de poder tanto quanto o Bolsonaro, né? E era previsível que mais cedo ou mais tarde eles entrassem em confronto um contra o outro, no sentido de saber quem que ia ocupar a cadeira de presidente a partir de 2022, né? Aconteceu muito cedo, como eu já disse, e espero que essa briga aí dê bons frutos. Agora eu vou te dizer uma coisa, o Bolsonaro procurou sarna para se coçar. Por quê? Porque ele comprou briga não só com o Sérgio Moro em si, ele comprou briga com o Ministério Público Federal, que é um dos poderes que menos tem controle democrático. Ou seja, o Ministério Público agora vai para cima do Bolsonaro com gosto de gás. E o Bolsonaro está metido numa enrascada porque ele está, por vários flancos, dos dois flancos, ele está sob alvo de baterias pesadas, né? Espero que isso aí possa ocasionar em alguma coisa que seja produtivo para o campo progressista. A Angelice é que nem o Charles, viu? Ela é produtora também do programa, porque ela só coloca pergunta boa. Em relação ao Moro, ele também não vai sofrer nenhum processo, é tão bandido quanto o ex-chefe. Aí o Henrique entrou aqui também, e o Inácio, chapa louco do Outra Face, ele coloca: é mais fácil uma aliança entre as direitas, com todas as diferenças, do que as de orientações de esquerdas. É mais fácil porque a nossa Tem muita discussão diferença, não. a nossa discussão é mais profunda, né, Inácio? Nossa discussão O que dá liga para a direita é só lascar o trabalhador, pronto. A nossa pauta é muito mais abrangente, né? Então, se você a faz, liga é muito se mais você faz difícil. uma pauta, se você faz uma pauta de privatização, de retirada de direitos, de conservadorismo nos costumes, pronto, ele acabou a discussão Da lá. liga. Uhum. Aqui a gente, E aqui a gente vai ter aqui, que o quê? De conversar com os reformistas até os revolucionários. Então, no revolucionário. meio de tudo isso aí, é o baléu de gato gigantesco que para chegar a uma pauta mínima, um programa mínimo é quase que impossível. Mas é por isso que a gente está no lado certo. A gente tem que democratizar a discussão mesmo. Claro, claro. Aí tem, Isso é claro importante. que a gente tem que construir caminhos de consenso, mas que a liberdade de discussão seja plena, né? O Lucas Gabriel entrou, o Henrique coloca aqui: Moro tá dando uma de coitadinho para 2022. Aí entrou a Paloma também, e o Lucas Gabriel coloca: falem sobre a guerra híbrida. É a segunda vez que ele te provoca para falar um pouco sobre isso, viu, Paulo? Lucas São Gabriel. Ah, o Lucas Gabriel. Grande abraço, Gabriel. O carro do Lucas eu não estava conhecendo. Mas abraço, Gabriel. Vai dar São certo a guerra. 22 horas. A guerra híbrida também, Jairo. É o tema aí para, acho que umas 3 lives seguidas. Depois vamos marcar uma live para falar só sobre isso. O Lucas acabou de Assim. pautar a gente aqui, viu? Acabou de pautar, Lucas.
O Chapa Louco coloca por isso mesmo. É uma constatação, né? Uma constatação. É difícil, mas a gente tem que aprender com as experiências históricas, né, cara? Eu não gosto muito dessa coisa de demonizar o processo que foi liderado pelo PT, porque hoje ele é um processo derrotado. Porque antes de ser derrotado, ninguém demonizava tanto. Mas houveram erros indiscutíveis, né, com relação à conciliação de classe, principalmente. E aí, toda vida que a gente tem a oportunidade histórica de conduzir o processo, a gente tem que ter também a capacidade de fazer autocrítica a posteriori para a gente, na próxima oportunidade histórica, o nosso campo entrar mais forte ainda. Eu penso dessa forma. Entrou aqui a Mara Luz e o Jardel coloca: guerra híbrida é um bom tema. Mas o Lucas Gabriel já colocou aqui, ó, tá pegue na palavra. Tá aqui, ó. Tá na palavra e tá anotado aqui. Agora é o seguinte, Lucas. Falte, viu? Falte você a próxima live. Ei, Paulo, estamos caminhando aqui para a reta final do nosso programa de hoje, mas ficou aqui a pergunta da Angelice ainda, né? Não seria a hora da esquerda se unir? E aí, Paulo? Eu falei um pouquinho, mas Pois fala. é, como eu te falo, toda hora é hora, né? Toda hora é hora da unidade da esquerda. Agora, a gente tem que estar ciente da complexidade dessa unidade, né? É o quê? A unidade em torno de quê? De um projeto de governo? É uma unidade tática para enfrentar nesse momento o Bolsonaro? É uma unidade estratégica para um projeto de país futuramente? Onde é que nós queremos chegar? Porque existe uma variedade muito grande. Por exemplo, quando você pega os reformistas, eles querem o quê? Através de reformas, transformar o capitalismo. Não é uma coisa lenta, é gradual, é demorada. Quando você pega os revolucionários, a ruptura tem que ser de imediato, né? É uma ruptura radical, onde seja abolida a propriedade privada, a construção de uma sociedade de novo tipo, onde a economia seja planificada. E quando você pega já para outro espectro político, os anarquistas, já é a construção de uma sociedade sem Estado, sem classes sociais. Então, é complexo essa unidade. Então, a gente tem Agora que... eu vou te dar 2 minutos. Eu vou te dar 2 minutos para tu falar sobre isso aqui que está me angustiando. Eu tenho que mandar um recado também. Paulo, a verdade é que a esquerda viável que nós temos no Brasil, viável quando eu digo aquela esquerda que é votada naqueles coeficientes mínimos, ou seja, Uhum. a partir do PSOL, Rede, PSB, PCdoB, PDT, PT, é uma esquerda toda, Social-democracia, não, toda social-democracia. ela social-democrata, toda ela. Toda ela. Se você vê do programa do Boulos ao do Ciro, ao do Haddad, nenhum deles faz o devido confrontamento, é a conciliação, são programas, até o consenso de Washington, são os programas compensatórios. Então, por isso que eu temo que a direita tenha sorte naquele projeto de não nos colocar sequer no segundo turno. É. Vai lá, pule para cima. Pois é, então, dentro dessa perspectiva aí, cara, eu acredito que seja inviável, pelo menos assim, no curto prazo, uma aliança, tá entendendo? Eu não acredito que será possível para quer seja 2022, que é a eleição mais próxima, quer seja uma aliança tática para o enfrentamento do Bolsonaro. Essa é mais plausível, né? Está na ordem do dia, é necessária uma aliança tática para um enfrentamento conjunto ao governo Bolsonaro, porque a gente está vendo que há essa fragmentação dentro do campo da direita, então isso seria benéfico para a gente unificar a oposição de esquerda que eu digo a oposição pelo menos eleitoral, para nesse sentido fazer esse enfrentamento aí através das vias institucionais, né, que a gente pode assim chamar. E por outro lado, a tarefa dos revolucionários é fazer a revolução. Então, é botar o bloco na rua mesmo, conscientizar, tentar ganhar consciência, o coração e despertar a consciência do povo trabalhador para a necessidade dessa ruptura histórica, dessa ruptura com o capitalismo. Então, eu acho que é meio infrutífero esse debate que existe entre os revolucionários e os reformistas.
Pô, a tarefa do reformista é fazer a reforma. A tarefa do revolucionário é fazer a revolução. Então, dentro dessa perspectiva aí, não adianta os reformistas quererem, ou os revolucionários quererem que o PT se transforme no partido revolucionário. O PT é reformista, então a tarefa dele é fazer reforma. Mas até isso eles abriram mão, né? Então, dentro dessa conjuntura aí, eu acredito que está meio difícil. Mesmo que seja uma unidade tática, está meio difícil. Mas é importante a gente ouvir as pessoas. Ó. Josevão, o Ciro é oportunista em relação ao PT, com ele é mais difícil a unidade. Henrique, PDT e PT seriam uma bela aliança para tirar esse boçal do poder. Lucas Gabriel, só o keynesianismo salva em relação ao fato social de Durkheim. Josevan, concordo com os programas de partido. É meio difícil chegar com esse debate aí para falar com o povo, né? Para você ver como... Não, mas para você ver também a discordância, né? Então, não há a gente luta por um mundo onde caibam vários mundos, né? Então é importante essa pluralidade. Não cabe numa caixinha. O Henrique, tá faltando união da esquerda, infelizmente. Entrou aqui a Sara Francino e o Júnior Pimenta Arte. Paulo, faltam 4 minutos aqui para o nosso encerramento. Você disse que queria dar um recado. Faltam 3. Vai lá. Então, rapidez. Primeiramente, né, antes de mais nada, agradecer a oportunidade mais uma vez, desejar boa noite a todos e a todas que participaram, que fizeram perguntas, que colocaram suas intervenções. Agradecer ao Coletivo Ocupe. Quem não segue, vai lá na página do Ocupe e segue. Pedir também para que siga a página do Jairo Castelo Branco. Quem não segue, vai lá, dá uma curtida, não custa nada, segue o cara. É uma utilidade pública, Jair, aqui no caso, né? Uma companheira que ela se prestou a prestar, é ótimo, né? Se colocou na condição de prestar serviço de atendimento psicológico gratuito online, né? Quem tiver interesse, segue ela lá, é a Ana_Clara Cavalcante, psicóloga aí que está fazendo um bom trabalho aí, se voluntariando para atender as pessoas, cuidar da saúde mental, que é importante também. Queria aqui também pedir para a galera curtir a página do meu camarada, grande artista Gabriel Blues Young. Está gravando aí mais um EP, mais um trabalho sensacional, vale a pena. Vai lá na página dele, confere e super indico. E também pedir para a galera curtir aí a página do DJ Rafa Seixas, né? Quem quiser aí nessa quarentena cantar umas músicas, escutar umas músicas aí no karaokê que ele faz, vai lá, segue a página do cara que sempre tem live interessante. Era isso. Valeu, Jairão. Pois então, galera, segue o Coletivo Ocupe, segue o Jairo Castelo Branco, segue o Paulo Henrique, segue o DJ Rafa, o Gabriel Young, segue os Esferas de Prata e toda essa galera que está aí na luta, né? Eu também quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, registrando aqui também a Nara Oliveira e a Grazi. Dizer, pessoal, que para quem não colocou na agenda ainda, toda segunda-feira, às 22 horas, a gente tem aqui esse espaço que é a TV Ocupe, que é um espaço que a gente vai fazer essa discussão política fora da caixinha, né, fora daquela orientação da nossa grande mídia, dos grandes conglomerados de mídia. Aqui a gente traz... Eu nunca fui nem sou candidato, o Paulo também não. Aqui é um de vocês, são 2 de vocês, né? São 2 trabalhadores que se dão o trabalho de fazer uma leitura da conjuntura e que já tem alguma leitura estratégica e pretérita. E aí a gente se coloca à disposição de fazer essa discussão, né? Para quê? Para que durante toda a semana, eu sei que nesse momento é muito virtual, mas que também daqui a pouco nos espaços de trabalho, nos espaços de estudo e nas comunidades de cada um, vocês possam fazer o enfrentamento da batalha das ideias. Aí o Chapa Louco, galera massa, a Angelice, amei, boa noite, valeu, garotos, boa noite. Abraço aí pra galera aí do Coletivo Outra Face, galera aí de Guarapiranga, abração. O Lucas Gabriel coloca pragmáticos, aí ó, porque nós estamos ficando velho, pô. Estamos ficando velho, a gente fica um pouquinho mais pragmático. Deve ser isso, Paulo. Mas enfim, tá massa, sem problema. O Charles coloca, muito bom o papo. Galera, agradecimento. E segue também, ó, presta atenção nessa colocação que o Paulo fez. Como é o nome da companheira, como é o nome do perfil, Paulo?
Arroba Ana underline Clara Cavalcante. A gente vai publicar aqui no perfil do Ocupe, tu publica aí no teu também, que é para dar ficada aí nessa serviço que ela tá Ana underline Clara clara. Cavalcante. Está se colocando à disposição, galera, para fazer um atendimento psicológico para quem nesse momento, pela angústia própria do momento,